Olá, queridos irmãos, boa noite. Estamos começando mais uma EBD online da igreja, a primeira igreja batista do Parque Anchieta. Nós gostaríamos de pedir duas coisas a você neste momento, que você deixasse aí no chat o seu nome, identifica a classe que você é, se você é da Koinonia, se você é da Osana, se você é da Gênesis, se você é da Canaã, e pedimos que você seja muito bem-vindo. Abra a tua Bíblia, que nós vamos passear pela Bíblia neste momento. Nós estamos numa série de estudo que tem o tema de Homem de Oração, e hoje nós vamos ver Neemias, jejum e oração. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Neemias, é claro, capítulo 1, e nós vamos estar lendo do primeiro versículo ao versículo 4. Mas antes disso, nós vamos agradecer ao nosso Deus essa oportunidade que nós estamos tendo, porque nós não estamos nos reunindo lá no templo para a nossa EBD dominicalmente, mas nós estamos tendo essa oportunidade que Deus está nos dando. Abaixa tua cabeça, fecha os teus olhos, que nós vamos orar neste exato momento. Pai amado, Deus de infinita bondade, muito obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade. Fala ao nosso coração através desse estudo, através desse passeio que nós vamos dar na Bíblia, a tua palavra, e que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Irmão, maravilha. Vamos ler Neemias, capítulo 1, dos versos 1 ao verso 4. Por enquanto, nós vamos trabalhar em cima do capítulo 1 todinho de Neemias, mas por enquanto nós vamos ler só o capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Leamos a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: as palavras de Neemias, filho de Acalia. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém. Irmãos, esse livro de Neemias é um livro maravilhoso. Nós vamos viajar um pouquinho nesse primeiro capítulo aí. E esse livro diz sobre restauração. Esse livro diz sobre restauração de sociedade, restauração de vida espiritual, restauração de ordem pública, restauração da família, restauração do templo, a casa de Deus. É um livro atualíssimo, um livro para que nós possamos estudar nesse exato momento. Caiu em boa hora. E nós vivemos um mundo que está aí quebrado, né? Fragmentado espiritualmente. E também é um livro que serve para todas as áreas. Instituições importantes como família, igreja, escola, e a própria sociedade precisando de ser restaurada. Este livro também fala de liderança. Liderança na tua vida profissional, no trabalho, ensina como você precisa organizar os trabalhos, ensina como motivar as pessoas a trabalhar em grupo, ensina você a lidar com oposição, adversidade, quando você encontra conspirações e críticas. É um livro sensacional. E para isso, nós precisamos entender o contexto histórico do povo de Deus, Judá.
que eles estavam passando. Este livro é um livro que conta a história pós-exílico e precisamos entender como é que foi o cativeiro babilônico, não é? Nós precisamos entender como esse povo chegou ao cativeiro babilônico. Você lembra que depois da morte do rei Salomão, a nação de Israel ela foi dividida em duas. O reino norte, com a capital Israel, com a capital Samaria, e o reino sul, com Judá, com a capital Jerusalém. E nós também sabemos que a parte norte, ela não fez o que agradava a Deus. Em todos os relatos, em todos os reis, quando nós vamos observar as atitudes desses reis, a Bíblia diz que eles não andaram conforme a palavra de Deus e não agradaram a Deus. E por isso eles foram levados cativos para a Síria. Eles foram primeiro levados para a Síria, cativos. E de lá eles nunca mais retornaram. Aí a parte sul, não aprendendo o que aconteceu com eles, eles cometeram os mesmos erros e Deus entregou eles ao Império Babilônico. A Babilônia levou eles cativos. E a gente vê que passaram 70 anos no cativeiro da Babilônia. Passados 70 anos, a Babilônia cai e Deus entrega a Babilônia nas mãos do Império Medo-Persa. E Deus levanta o rei Ciro, como disse que ia acontecer através do ministério do profeta Jeremias. Deus levantou o rei Ciro para libertar o povo do cativeiro. Esse retorno se deu em 3 etapas. A Bíblia diz que a primeira etapa foi com Zorobabel. Zorobabel, quando a primeira leva saiu do cativeiro da Babilônia, junto com Zorobabel, foram mais de 42 mil pessoas com ele. E ele foi no intuito de construir o templo. Foi isso que o rei Ciro liberou eles para que eles pudessem fazer. Agora, depois que Zorobabel saiu, já estava lá em Jerusalém, 59 anos depois, vai atrás dele, também com outra leva de pessoas, Esdras, o sacerdote, para que a lei de Deus ela fosse restabelecida, ensinada. A vida espiritual daquele povo precisava ser reconstruída também. Então, 59 anos depois que Zorobabel saiu do cativeiro da Babilônia, Esdras vai com o povo. E depois que Esdras chegou lá, 13 anos depois, vem Neemias com mais uma leva de pessoas para a reconstrução do muro. Então, nós precisamos entender o que estava acontecendo. Quando Zorobabel estava estabelecido lá em Jerusalém, reconstruindo o templo, foi o que o rei Ciro pediu que fizesse. Quando eles estavam lá, nós podemos observar na palavra de Deus que o povo que vivia ao redor, os inimigos dos judeus, os samaritanos, estavam atrapalhando demais a vida dos judeus. E lá no livro de Esdras, no capítulo 4 de Esdras, de 1 a 4, a gente pode observar que Esdras, ele tentava construir Zorobabel tentava construir o templo, e a Bíblia diz que os inimigos ou os adversários de Judá chegaram querendo fazer parte dessa construção. E Zorobabel, com os chefes de cada casa de Judá,
os anciões não permitiram que eles fizessem essa obra junto. No versículo 1 diz que Zorobabel disse que eles receberam a visita deles, né? E que eles queriam reconstruir o templo junto com eles. A Bíblia diz o seguinte: ouvindo, pois, os adversários de Judá e de Benjamim, que eles retornaram do cativeiro e edificaram o templo, e estavam edificando o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já edificamos desde os dias de Azaradom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e o outro chefe dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos a casa de Deus, mas só nós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro. Mas aí não bastou Zorobabel dizer isso para eles, mas eles continuaram perturbando, continuaram atrapalhando, e nisso eles foram rejeitados por Zorobabel e os restantes de Judá. A Bíblia diz, aí nesse mesmo capítulo 4, que eles escreveram a carta ao rei, dizendo: rei Ataxerxes, é o seguinte, essa grande nação, se ela se levantar de novo, ela vai ser um problema muito grande para o Senhor. Ela vai causar danos ao teu tesouro. Eles não vão pagar impostos. Pelo contrário, eles vão fazer como fazia na época dos grandes reis. Os grandes reis na época eram Davi e Salomão, que comandavam tudo, comandavam a região todinha. Então, no versículo 21 desse capítulo 4, a gente pode encontrar que o rei manda paralisar a obra. E é diante desse fato que nós agora vamos entrar nessa lição que Neemias, o texto que nós lemos, Neemias, ele começa dizendo no seu próprio livro, volta lá em Neemias para a gente poder continuar a nossa aula. Neemias, ele começa a relatar as coisas que aconteceram nessa época. Ele diz o seguinte, no ano de Quisleu, no 20º, estando eu em Suzã, fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Neemias aqui, meu irmão, ele está encontrando um cidadão, patriota, irmão, e perguntando para ele: meu querido, como é que estão as coisas lá em Jerusalém? Como é que está aquele pessoal que foi com Zorobabel, que foi com Esdras? E Anani, o seu irmão, ele dá a notícia. Que notícias foram essas que deram a Neemias, que deixou ele angustiado? Meu irmão, pensa você aí, vai lendo aí, abre a tua mente para você ver que tipo de notícia tirou a paz desse homem que servia à corte do rei. Esse homem que era um homem que aparentemente ele era bem íntimo do rei, porque ele servia, ele era copeiro do rei. Alguns comentaristas, alguns estudiosos dizem que ele era uma espécie assim de homem de confiança do rei. Então, eu pergunto para o irmão, escreve aí no chat aí, que tipo de notícia que tirou a paz de Neemias? A Bíblia nos relata aí no versículo 3, ele diz aí, Anani diz o seguinte: disseram-me o restante que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria, desprezo, o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Meus irmãos, sabe o que quer dizer isso? Quando Neemias ouviu isso, ele viu, meu irmão, que a situação dos irmãos dele, do
povo que era um povo do mesmo sangue dele, ele observou e viu que eles estavam vivendo em miséria, passando fome, vivendo em pobreza extrema, vivendo debaixo da linha da pobreza, alguns até sendo desprezados. Olha aí o que ele diz aí, desprezados, sem reconhecimento, esquecidos, humilhados. Ele está dizendo aí, ó, os muros fendidos. Isso tinha um significado seguinte, irmão, não tinha segurança pública, sem defesa, vivendo com medo, amedrontados, aterrorizados. Eu disse que esse livro de Neemias é um livro muito atual, e se nós olharmos para os nossos dias hoje, a nossa situação com os muros fendidos, nós estamos sem segurança pública, nós estamos sem defesa, nós estamos vivendo com medo, aterrorizados. A gente não pode, às vezes, as nossas ruas elas estão todas gradeadas. Se você andar aí pelo Parque Anchieta fora, você vê grades aonde não havia grades. Então a situação, irmão, daqueles irmãos lá em Jerusalém era parecida com a nossa. E quando ele diz aqui também que as portas estavam queimadas a fogo, a gente sabe que o Antigo Testamento mostra que as causas do povo eram julgadas ali nos portões, nas portas da cidade. Era o lugar onde onde os juízes resolviam as questões do povo. E a gente vê aí que as portas queimadas, destruídas, isso significava que não havia justiça, irmãos. O judiciário estava quebrado. A alma de Neemias foi oprimida com essas notícias. Tão grande foi a tristeza do seu coração que ele não pôde comer. O texto está dizendo aí. Ele diz no versículo 4, e sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Neemias ficou angustiado, meu irmão. Ele lamentou por alguns dias, mas depois ele se pôs de pé e se direcionou, pedindo a ajuda do infalível ajudador, consolador, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele se direcionou a Deus. Depois que essa angústia passou, porque na realidade quando nós temos uma notícia, e essa notícia não é agradável, não é boa, que mexe com o nosso espírito, que mexe com a nossa alma, a nossa reação é de choro, talvez é de um desespero momentâneo, mas depois quando nós colocamos as coisas em ordem, a gente coloca o pé de novo no chão e nós precisamos tomar direção. E foi isso que Neemias fez. Ele se direcionou ao Deus dos seus pais. Ele se direcionou ao Deus que ele conhecia. A gente pode ver que Neemias, ele era um homem privilegiado. Ele vivia numa situação privilegiada. Ele servia ao rei. Aquele homem não deveria ter falta de nada. Aquele homem deveria gozar de privilégios, mas ele sentiu a dor do seu irmão, dos seus irmãos que estavam lá em Jerusalém. Ele sentiu como se fosse ele mesmo que estava passando pelaquela situação. E nós podemos entender, ver que Neemias, ele se coloca na posição dessas pessoas que estavam nesta situação. Certa vez eu ouvi um pregador dizendo que se nós não mudarmos de endereço, quer dizer, se nós não nos colocar na
pele da pessoa que está sofrendo, jamais conseguiremos ajudar, jamais conseguiremos ser um consolador. E você, meu irmão? Fala para mim aí no chat aí, você é um consolador? Você é um ajudador? A Bíblia diz que Neemias buscou o Senhor em jejum e oração. O que você entende por jejum, meu irmão? O que é jejum? Será que jejum para você é só abstinência de alimentos? Meu irmão, o jejum é abstinência de todo tipo de alimentação, sim. Às vezes até de água. Com um período de tempo como objetivo de dedicar esse período à oração, à comunhão com Deus. É o exame da alma e às vezes como expressão de quebrantamento e de tristeza, arrependimento diante de Deus. Pode ser ele total ou pode ser ele parcial. Pode ser ele individual, pode ser ele coletivo. E no Antigo Testamento, se a gente for observar direitinho, havia um dia estipulado específico no calendário judaico. Havia épocas em que a nação ela era convocada inteira para ficar de jejum 2, 3 dias, e em que afligia a sua alma no sentido de se humilhar diante de Deus, confessavam os seus pecados, eles se quebrantavam, renovavam sua aliança com Deus. E isso está lá em Levítico capítulo 23, do 27 ao 29, a gente vê que naquela época ainda eles estavam caminhando no deserto, a caminho de Canaã, e Deus, através de Moisés, instituiu a Páscoa, instituiu as festas das primícias, instituiu a festa dos tabernáculos, não é verdade? E também ele instituiu esse dia do perdão, da expiação. A palavra de Deus lá em Levítico diz o seguinte, no versículo 27 ao 29, se você quiser abrir a tua Bíblia aí, abra que nós vamos ler, eu vou ler aqui nessa versão atualizada. Diz assim: no dia 10 do 7º mês é o dia em que o pecado do povo serão perdoados. Nesse dia ninguém deverá comer nada e todos deverão apresentar a Deus, o Senhor, ofertas de alimento. Ninguém trabalhará nesse dia, pois é o dia em que é apresentado ao Senhor, o Deus de vocês, o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Qualquer pessoa que comer alguma coisa no dia do perdão será expulsa no meio do povo. Então a gente vê aí que os judeus, ele tinha esse momento como lei. Ela foi instituída para os judeus como lei esse dia. Então nós precisamos entender que o judeu, ele tinha isso no coração dele, ele carregava isso com ele. E a gente pode ver também que em algumas épocas, reis praticaram jejum, alguns profetas também praticaram jejum. A gente pode lembrar aí o rei Josafá, quando teve a cidade de Judá, na época que ele era rei, cercada por uma confederação de inimigos, uma multidão de inimigos. Ele convocou o povo para jejum e o povo orou e Deus deu livramento. Deus disse até para ele: fica tranquilo que essa briga não é tua, eu vou lutar essa luta é minha. Então, ele convocou um jejum para o povo. Também o profeta Daniel, quando foi necessário orar para saber quantas semanas que ia durar o cativeiro do povo na Babilônia, ele orou, jejuou, clamou, orou como Neemias está orando, entendeu? A rainha Esther, com aquele mau Amã, querendo exterminar os judeus, ela ao lado do rei, mas não podia entrar na presença do rei, porque talvez até morreria. Ela pediu ao seu tio Mardoqueu que convocasse o povo, que orasse por ela, para que ela chegasse diante do rei, para que Deus favorecesse a ela, falando com o rei, para poder livrar o povo da morte. E nós vemos também Esdras aí nesse momento, no capítulo 8, abre aí, Esdras, pertinho de Neemias aí, capítulo 8, Esdras no versículo
No versículo 21 ao versículo 23, ele também convoca um jejum. Esdras estava voltando depois de Zorobabel, né? Depois de Zorobabel, Esdras estava voltando com o povo, mas antes dele sair da Babilônia, ele acampou perto do rio e fez o que fez. Olha só o que a palavra de Deus diz. No versículo 21, então ali perto do rio Ava, dei ordem para que houvesse um dia de jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar diante do nosso Deus e lhe pedir que nos dirigisse na nossa viagem e nos protegesse, os nossos filhos e tudo o que era nosso. Eu tinha dito ao rei que o nosso Deus protege todos os que confiam nele, porém, que a sua força e a sua ira vão contra aqueles que o abandonam. Por isso, fiquei com vergonha de pedir ao rei uma tropa de soldados de cavalaria para nos defender dos nossos inimigos durante a viagem. Assim, nós jejuamos, oramos, pedindo a Deus que nos protegesse e ele atendeu as nossas orações. Então, a gente vê aí que Neemias, que Esdras também convoca um jejum. O jejum, irmãos, ele tem um propósito. O propósito do jejum, ele é exercer espiritualmente, nos motivar a mortificar a nossa carne, a quebrar os nossos desejos, a elevar o nosso espírito diante de Deus. Muitos dizem que o jejum é a humilhação da alma. É a intimidade com Deus, e nós precisamos entender isso. Se você for lá no Salmos 35, você vai ver Davi se derramando diante de Deus, orando e falando com ele: Senhor, luta minha luta, Senhor Deus. Senhor, me defende dos meus inimigos, eles estão me acusando indevidamente, eu sou inocente, o Senhor sabe disso. E ele vai pedindo a ajuda de Deus, e quando chega no versículo 13, ele fala o seguinte: Senhor, olha, quando os meus inimigos estiveram doentes, eu proclamei um jejum, eu coloquei roupa grosseira, eu joguei cinzas na minha cabeça e orei por eles. Tremendo, irmão, isso aí é humilhação. E lá no capítulo 58 de Isaías, que vale a pena a gente dar uma chegadinha lá, capítulo 58 de Isaías, ele faz uma advertência contra os abusos da prática errada, os motivos errados, e às vezes querem obter coisas que Deus não prometeu, não é verdade? Através do jejum, como se o jejum fosse em si mesmo místico, algo como uma espécie de talismã, algo que poderia garantir a minha bênção. Então, lá em Isaías, no capítulo 58, a gente vê essa advertência de Isaías para conosco e para com o povo naquela época. O povo estava se achegando a Deus para o seu jejum e eles estavam vendo que o jejum deles não estava adiantando de nada. Aí ele diz o seguinte: por que a gente jejua e Deus não responde? Ele dizia assim: por que a gente aflige a nossa alma e Deus não se levanta a nosso favor? Os inimigos estão aí à nossa porta. Os assírios já levaram o pessoal do norte, agora os babilônicos estão batendo na nossa porta. Por que Deus não atende? Aí a gente precisa ler o versículo 5, começa aí no versículo 5 para a gente ver qual é o jejum desejável. Ele diz Deus diz o seguinte: seria este jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamaria tu isso de jejum, de dia aprazível do Senhor? E ele diz mais ainda. Ele diz como é que nós deveremos fazer o nosso jejum. O nosso jejum, ele fala assim: porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livre os quebrantados e despedace todo o jugo? Porventura não é também
que repartas o teu pão com o faminto e escolha, e que recolhas em sua casa os pobres e desterrados, e vendo-o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Deus estava mostrando isso para eles, falando com eles, olha, esse é o tipo de jejum que eu quero que você pratique. Solte os presos, aqueles que estão presos injustamente, repartam a sua comida com aqueles que estão com fome. Aí lá no versículo 8 ele diz assim, ele diz o seguinte, então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará. Deus está falando, eu sou um Deus de justiça. Se você fizer isso tudo aí, eu estarei na tua retaguarda em todos os seus lados, não acontecerá nada contigo. E nós precisamos entender que quando o profeta Isaías, ele mostra isso para a gente, é para nós entendermos qual é o significado, qual é o jejum verdadeiro que Deus quer que nós façamos. Não é verdade? O Novo Testamento também, ele nos deixa aí alguns ensinamentos sobre a prática do jejum. O próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 6, ele diz para a gente, Mateus capítulo 6, lá no versículo 16 e 17, ele diz o seguinte, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ele está falando o seguinte, meu irmão, quando você fizer isso, faça no oculto, como é a oração que ele nos ensinou, faça isso, é você e Deus, é na intimidade, você não precisa fazer. Ele dá também outro exemplo daquele homem, daquele fariseu, lá no capítulo 18 de Lucas 18, de 9 a 14, aquele fariseu orando, eu não sou como esse publicano, eu jejuo 2 vezes por dia. Então, não é esse tipo de jejum que Deus ele quer de nós, não é verdade? A igreja primitiva, ela valorizou muito o jejum, sim. O jejum como prática de disciplina, mostrando para a gente como nós devemos, como igreja, como nós devemos nos portar, não é verdade? Então, se você for lá no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, você vai ver a igreja primitiva jejuando, orando. Olha só como é que eles faziam. A igreja primitiva, lá no capítulo 3, em Atos, diz o seguinte, na igreja de Antioquia havia seguintes profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Néger, Lúcio Cirineu, Manaém, que também havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazer o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram à sua missão. Meus irmãos, a gente vê que não é possível a gente escolher a liderança, a gente escolher pessoas para o trabalho do reino de Deus sem nós termos a comunhão com Deus, uma jejum e oração. Isso nos auxilia. O Espírito Santo ele vai nos ajudar nessa escolha. E nós precisamos entender também que a igreja primitiva, ela no capítulo 14 também Paulo fazia isso. Lembra quando Paulo diz para Timóteo, lá na carta ao Timóteo, ele diz, olha, não imponha precipitadamente as mãos nos obreiros. Então, quer dizer, ele pede que nós tenhamos prudência na hora da escolha, da nossa liderança. E nós precisamos ver, irmãos, que Neemias, quando ele mergulha na oração, quando ele clama a Deus por seus irmãos que ficaram naquela condição que ele ouviu, a Bíblia diz que Neemias buscou Deus em jejum e oração e ele dirigiu as suas petições a Deus, o Deus do céu. Foi como Jesus nos ensinou a orar. Ele se voltou ao Deus do céu.
Pai nosso que estais nos céus. Agora, Neemias aqui, ele diz assim, ao Deus grande e temível, Deus grande e terrível, pois assim o Deus se havia mostrado ser terrível no julgamento a Israel. Mas ele também sabia que para o arrependido, o crente Israel, havia misericórdia. Ele aí, nas suas orações, ele diz o seguinte: Neemias conhecia o caráter de Deus. Neemias lembrou da aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, e as promessas que ele fez ao povo por intermédio de Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 30, nos versos 1 ao 4. Neemias, ele continuou aí no verso 9. Ele diz o seguinte: e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e fareis, então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá juntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o seu nome. Neemias sabia que essa promessa que Deus tinha feito lá em Deuteronômio, e que o povo de Israel vinha carregando ao longo do tempo, aqueles fiéis, ele sabia que se essa maldição viesse a cair em cima do povo, Deus estava também preparado para poder resgatar aonde quer que ele estivesse. Então nós precisamos entender isso. Ele lembrou o Senhor dos seus pecados, pecados da tua casa, pecado dos teus pais, dos seus antepassados, um pecado que eles não tinham cometido, mas que os seus antepassados tinham cometido. Ele pediu de modo específico, lá no versículo 10, ele diz assim ainda: Senhor, esses ainda são teus servos, Pai amado. Acode esse povo, Pai amado. Então, quando Neemias ele se derrama, ele se rasga diante de Deus, ele faz o último pedido. No versículo 11, ele faz um pedido específico. E somente nesse finalzinho aí, ele faz o pedido, ele diz o que ele quer com esse esforço, com esse jejum e com essa oração. Ele diz o que ele quer. Ele diz o seguinte: ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Este homem era o rei, porque ele era o copeiro do rei. Ele queria uma oportunidade para poder chegar diante desse homem, para poder abrir a sua boca e para poder pedir aquilo que ele desejava. Mateus capítulo 7, nos versos 7 e 8, a Bíblia diz o seguinte: pede e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Como é maravilhoso o nosso Deus, não é verdade? Um coração aqui quebrantado, um coração contrito, Deus ele não despreza, meu irmão. Continuamos a orar, faça a sua oração, clamando a Deus para que você seja como Neemias foi, um consolador. O nome dele era Consolo de Deus, o homem que consola, o Deus Consolador. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos, neste momento que nós estamos vivendo, ser consolador de Deus. Louvado seja o nosso Deus, que Deus possa estar nos abençoando, que Deus possa estar, Senhor Deus, abrindo os nossos olhos para que nesse tempo de pandemia em que nós estamos vivendo, é um momento maravilhoso para colocarmos em prática essa comunhão com o nosso Deus, de achegarmos a Deus com jejum, sim, um jejum verdadeiro, com oração, muita oração, porque nós precisamos orar pelo nosso país, nós precisamos orar pelos nossos governantes, nós precisamos orar pela restauração do nosso país, nós precisamos orar pela restauração da nossa intimidade com Deus. Que Deus possa estar nos abençoando e até a próxima, e você aí, ó, que permaneceu até esse momento conosco,
Deixa aí o seu comentário. Fala aí da onde você está dizendo, nos acompanhando, se é visitante, ok? Um abraço, meu irmão. Até a próxima. Que Deus a todos abençoe.